Mateus capítulo de número 21, por favor, a partir do versículo 12. Mateus 21, 12 diz assim, ó. E entrou Jesus no templo de Deus. Todos acharam e diga amém. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo, e os curou. Repete comigo: e os curou. Amém. Só até aqui, irmãos. Às vezes eu me pergunto, irmãos, um dos motivos pelo qual Jesus precisou tomar essa atitude, porque se a gente for vasculhar todos os evangelhos, essa foi a única vez que ele fez uso da sua força física. E às vezes eu me pergunto, por que foi necessário tomar tal atitude? Pelo folhear da Bíblia, irmãos, a gente percebe que quando Jesus entrou no templo, naquele tempo havia uma forma de cultuar ao Senhor. Assim como hoje existe uma forma de cultuá-lo, é claro que não existe uma forma engessada em que Deus possa receber um culto. No entanto, antes da vinda do Messias na velha aliança, a forma de cultuar a Deus, a forma que Deus recebia o culto, era uma forma meio que programada e engessada. Muito embora Deus sempre vai receber um culto a partir do teu coração. Não adianta a gente vir com exterioridades para cultuar ao Senhor, que Deus não vai receber o culto. O culto ele sempre tem que proceder e partir do mais íntimo do teu coração. Eu posso pegar a roupa mais bonita, chegar no estacionamento com o carro mais valioso, entrar na igreja com o relógio mais valioso, com uma linda voz, com um lindo terno de grife de tantos R$1.000. No entanto, se o meu culto não partir do meu coração, absolutamente nada disso adiantará para o Senhor. E nós precisamos entender a seriedade disso, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes, pelo decorrer dos anos, pelo fluir natural da vida, pela prosperidade da vida, pela bênção terrena que Deus nos dá, a gente acaba, se não nos policiarmos, a gente acaba por confundir a forma que Deus há de receber o culto. Eu posso entrar e acompanhar pelo o melhor iPhone, mas se não partir do teu coração, da sua intimidade, do seu interior,
o culto não alcançará o seu objetivo. Esse ambiente físico, irmãos, embora que a Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas eu respeito muito esse ambiente físico. Aqui onde eu me encontrei, aqui onde eu fui sarado, aqui onde Jesus me salvou. Então, nesses todos os anos de fé que eu tenho, mais de 30 anos, todas as vezes que eu entro na casa, no templo, eu me chamo a atenção e falo para mim: eu estou na casa do Senhor. Eu preciso respeitar este ambiente. De forma que quando alguém está falando aqui, seja quem for, eu não posso dividir a minha atenção com artefatos eletrônicos. Eu preciso que a minha mente esteja concentrada. Por quê? Porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Eu já recebi muitas bênçãos nesse ambiente, pastor. Eu já vim de casa muitas vezes só o bagaço emocionalmente. Eu já vim de casa precisando ouvir uma palavra do Espírito Santo. E quando eu chego, que eu me sento aqui triste, emocionalmente abatido, cansado, no decorrer do culto, à medida que vai passando, eu percebo que o Espírito Santo vai me aliviando. Eu percebo que o Espírito Santo vai trazendo alívio para minha alma, alívio para o meu coração. Esta é a expectativa que eu tenho quando eu entro neste ambiente, queridos irmãos. Portanto, você que entrou aqui esta noite, saiba: o Espírito de Deus está neste lugar. Não perca, não desvie a tua atenção com eletrônico, com iPhone, seja lá o que for. Não, preste atenção no culto a Deus. Aquilo que eu sempre falo, a atmosfera neste ambiente é diferente. Aí no fundo, nos últimos que estão aí, até aqui, existe algo sobrenatural que em qualquer momento o Espírito pode te dar uma palavra de libertação, uma palavra profética para você seguir a semana. Por que eu prego dessa forma? Com ousadia, com autoridade, com intrepidez, com confiança, com certeza, porque eu sei o que Deus fez comigo e faz comigo neste ambiente chamado igreja, neste templo. Portanto, ouça o que o Espírito de Deus tem para a sua vida esta noite. Aleluia. Eu não vou tomar muito tempo, irmãos. Eu vim de longe, muitos vieram de longe. A gente precisa receber o Espírito Santo, aleluia. Amanhã a gente volta a trabalhar, nós que somos da educação, e eu preciso levar o Espírito Santo. Você vai para a sua casa, você vai trabalhar, você vai para a campanha, você vai ralar. Você precisa de um refrigério, você precisa levar o Espírito Santo de Deus contigo. E Ele está aqui essa noite. Abra o teu coração para receber a porção do Senhor. Aleluia. Então Jesus chegou e teve que expulsar os cambistas do templo. Ele teve que fazer uso da força física, porque tinha gente que estava confundindo o ritual do culto. Estava havendo muitas trocas, muita compra e venda. As pessoas estavam confundindo. Então Jesus chegou e começou a expulsar aquelas pessoas. Como
é que era o culto, irmãos? A gente sabe que o templo ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, o templo de antigamente. Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu até trouxe uma imagem aí, coloca ela aí por favor, acho que os irmãos vai dar para ver. Olha aqui, irmãos, eu achei essa imagem na internet. Antigamente o templo era assim, ó. Aqui era o pátio. Onde é que estão essas pessoas aqui? Todos podiam chegar. Aqueles que iriam adorar a Deus, eles ficavam nessa parte exterior. E foi uma dessas regiões aí que Jesus chegou metendo o pé. Aqui era o lugar santo, onde só o sacerdote entrava. Todos os dias o trabalho era contínuo, para que aquelas luzes não pudessem se apagar. E aqui era o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então veja, a estrutura era essa. O lugar de adoração era aqui. Ali era o altar do sacrifício. Aqui era a bacia de bronze, onde se lavava, o sacerdote tinha que se lavar, para depois entrar no lugar santo. Como era a cerimônia, irmãos? As pessoas entravam, ela ia ao templo, a este lugar, a este pátio, e aí ia levando a sua oferta. Um carneirinho, um bezerro, um pombo, dependendo do pecado, dependendo qual seria a expiação. Como era o ritual? Você colocava a mão na cabeça do animal, confessava os seus pecados, isso nessa região externa. E aí o seu pecado passava para o animal, o sacerdote pegava o animal, imolava o animal, tirava uma parte que era para si, pegava o sangue que era para aspergir. Essa era a forma, este era o ritual do culto. Só que quando Jesus chega neste pátio, ele vê uma bagunça, irmãos. Ele vê uma confusão. E ele começa a quebrar tudo e fala: ó, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós fazeis casa de covil, ladrões e salteadores. Então foi necessário que Jesus reestabelecesse o ritual de culto naquela época, para que os milagres, a presença de Deus não fosse ofuscada. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê. Todas as vezes, irmãos, em que as coisas começam a caminhar de uma forma muito tranquila, nós temos a tendência de começar a confundir as coisas, confundir o culto. E às vezes é necessário que Jesus chegue e nos dê um choque de realidade. Eu não sei vocês, mas eu sempre faço uma autorreflexão de mim. E falo: meu Deus, como está o meu termômetro de culto? Como está a minha consciência de culto? Por que eu vou na igreja? Por que eu vou no templo? Será que eu estou indo com uma expectativa, com o coração aberto de culto, para cultuar? Ou estou indo por uma oba-oba de que, poxa, que legal, só pelo social, embora seja interessante, mas qual é o mais importante, o que é mais profundo, que eu olho para mim mesmo e digo: meu Deus, domingo à noite eu vou ao culto, eu vou à igreja fazer o quê?
Essa é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos, irmãos. O que eu vim fazer aqui esta noite? Eu vim ver os irmãos, eu vim prestar atenção na roupa de fulana. Eu estou com a roupa repetida. A roupa da fulana está igual à minha. A minha roupa... Então eu vou fazendo essa questão, como a igreja está linda, como está maravilhoso, olha o som, olha que maravilha, não sei. Tudo isso é muito bom, irmãos, mas qual é o maior objetivo de eu entrar em um templo como este? O Espírito te pergunta esta noite: o que nós viemos fazer aqui esta noite? Senão adorar o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a restauração do altar começa por este caminho: endireitar o culto, ter a consciência do culto, ter a consciência de passar 2 horas sentado. Às vezes o louvor está alto, não está. Às vezes o pastor grita, não grita. Mas passa por esta consciência de que o que eu vim fazer aqui esta noite. Por que eu continuo batendo nesta tecla? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o que eu estou falando. O Espírito do Senhor caminha na igreja, caminha neste ambiente e dá milagre, e libera bênção, e libera profecia. Se eu não estiver conectado, concentrado na palavra, no culto, no louvor e na adoração ao Senhor, eu corro o risco de perder a minha bênção. O Espírito de Deus está aí. O Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor está neste lugar. Esta noite Ele restaura o culto, restaura a nossa mente, restaura o altar de adoração, igreja. Não se preocupa. A panela do feijão lá, está tudo desligado. Não se preocupa não. Não se preocupa com o dia de amanhã não. Com a dívida, emprego. O dia que nós temos para adorar e cultuar o Senhor se chama hoje. Se chama agora. Entregue-se ao Senhor agora. Eu não gosto nem de falar do amanhã, que Ele cuidará. Deixa o amanhã para lá. Entregue agora. O dia, a hora, o momento que nós temos chama-se agora. Agora. Isso se chama presença. Presença. Eu acho que esta noite o altar será restaurado, irmãos. Eu fiz questão de mostrar ali. Esse é um texto do Hebreus capítulo 9, que eu vou ministrar ele para os irmãos na escola bíblica dominical, que fala justamente toda essa divisão aí. Lá a gente vê com mais detalhe, aqui a gente não tem mais tempo. Eu fiz questão de mostrar tudo, irmãos, da complexidade, diariamente, de Jesus chegando, batendo o pé, de Jesus chegando e balançando e falando: opa, vamos adorar. Porque a partir da morte e ressurreição de Cristo, irmãos, toda movimentação, ela não acontece mais aqui. Aqui são individualidades e coletividade, pessoas adorando, mas toda movimentação de louvor, de adoração, acontece aí dentro de você. O culto acontece dentro do teu coração. É aí onde Jesus é adorado. É aí onde Jesus é exaltado. Eu estou aqui, vamos adorar e tal, mas Ele está sendo adorado, é aqui dentro, é aí dentro. E é aí que Ele vai restaurar este teu coração. E às vezes Ele chega, às vezes é necessário Ele chegar e dar uma balançada. Tirar os cambistas, tirar quem quer fazer negócio. Ei, fulano, acorda, vai me adorar, vai embora. Tudo
todo o movimento, toda a correria, acontece aí dentro de você. Entre você e Ele está havendo um grande culto. No meu está havendo. No coração da igreja está tendo culto aí, irmãos, no teu coração. Você está adorando a Jesus aí no teu coração. Essa noite você vê este culto físico aqui, mas no teu coração você vê adorar Jesus, igreja. É isso mesmo. Se ele chegar e agora ele vai ver um adorador, igreja, é isso mesmo? Amém, glória a Deus, eu sei que vai. Aleluia. Aqui é um encontro, aqui é uma festa, como foi ontem, tudo é festa. Mas que Ele possa achar em mim, achar em você verdadeiros adoradores. E esta noite o Espírito Santo, independente da sua idade, adolescentes, jovens, crianças, vocês que estão aqui, senhores, idosos, saibam disso. Que o Espírito de Deus ache em teu coração um altar de louvor e de adoração. Aleluia. Veja que interessante, irmãos. Em 1 Reis, é um texto que muito tempo que a gente não vê ele sendo pregado. Deixa eu comentar esse texto aqui. Olha que interessante ele. Vocês conhecem o texto de 1 Reis capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Olha só, vamos comigo aqui nessa leitura. Todos estão comigo? Diga amém. Amém. A partir do versículo 22 diz assim, ó. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si 2 bezerros, e o dividiram em pedaços, e o punham sobre a lenha. Porém não lhe meteram fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta,
nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele fez o que, irmãos? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. O que ele fez? Edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Isso é de uma simbologia tremenda, irmãos. Não dá tempo de a gente falar do contexto de Israel, mas a gente sabe que Israel, todo o povo, eles estavam cocheando entre 2 pensamentos: se Deus era Baal ou se Deus era Deus mesmo, quem era o Deus verdadeiro. Então o próprio rei Acabe, mais sua esposa Jezabel, liberaram o reino para que o Deus Baal fosse considerado Deus daquele povo. Tal era e tamanha era a idolatria que o povo de Israel estava. Havia uma grande miséria. Por quê? Porque o altar estava quebrado. Deus não era mais o centro do culto. O culto estava dividido entre Baal e entre Jeová. E Deus não aceita esse tipo de divisão. Se não bastasse, havia 3 anos e meio que não chovia. Então a questão... estava tudo em seca, o povo estava passando fome, os gados estavam morrendo, havia uma grande miséria. E onde estava o homem de Deus, o profeta do Senhor, o único que podia levar uma palavra de refrigério para aquele povo? Estava escondido. O povo abandonou a Deus, o povo estava seguindo outros deuses, o povo não tinha o culto como prioridade. Estavam passando fome, não tinha água para beber, 3 anos e meio. Olha o contexto, irmãos. Às vezes eu fico pensando, às vezes passa 4, 5 meses aqui sem chover. A gente entrou agora na seca. Você vai ver, lá para o mês de novembro, a reportagem, tudo começar, o povo tudo desesperado, a barragem está secando. E olha que a gente tem água aqui, ó. Daqui a pouco você vai chegar em casa, você vai abrir uma torneira, vai ter água, vai sair água. Tudo canalizado, tudo bonitinho. Naquele tempo não havia. 3 anos e meio sem chuva. Quando o profeta se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Ele levanta, ele coloca as 12 pedras representando as 12 tribos. Olha que interessante, irmãos. O reino estava dividido, reino norte e reino sul, mas ele fez questão de colocar as 12 para saber que Deus age na união, unidade.
ele pede para colocar água. Primeira coisa que ele faz é restaurar, é consertar. Se tem alguma coisa errada, é preciso de um conserto para que o milagre de Deus possa ocorrer em sua vida. E eu não estou falando nem tanto do fogo que vai descer depois que ele ora. Você vai ver. Diz a Bíblia que, Senhor, ele começou a orar. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me orientou. Para resumir a história, ele ora, cai fogo do céu, consome todo o holocausto, seca toda aquela água, acaba com tudo. Ele manda chamar os profetas de Aserá e os profetas de Baal, manda matar todo mundo. Deus realiza um milagre, Deus realiza uma obra tremenda. Mas por quê? Porque primeiro ele consertou o altar, ele deu prioridade a Deus, ele cultuou ao Senhor como em primeiro lugar. Nós queremos ser abençoados? Queremos. Deus está em primeiro lugar? Não sei. Eu preciso ser abençoado? Preciso. Olhe para dentro de você e pergunte: meu Deus, como é que está este altar? Como é que está o meu coração nesse mundo tão movimentado, não é isso, irmãos? Tão movimentado, com alta tecnologia, ninguém tem tempo de nada, ninguém tem tempo de ler, de fazer absolutamente nada. No entanto, está todo mundo cansado, com a mente cansada, porque o mundo não para. Porém, o Espírito pergunta: como está o templo? Como está o culto? Como está o teu coração esta noite? Para que o milagre possa acontecer. Obviamente que é uma questão pessoal de cada um, né, irmãos? Muitas vezes eu me pego olhando para dentro e vendo para o meu altar, falo: meu Deus, eu preciso dar uma melhoradinha nesse altar. Eu preciso bater um prego aqui. O altar do meu coração está meio empenado. Eu preciso dar uma limpezinha, um lustre-móvel. Eu preciso jogar uma água. Eu preciso preparar este ambiente para que o Espírito do Senhor tenha liberdade para operar em minha vida. Porque às vezes a gente só vem para a igreja porque quero bênção, quero bênção, quero bênção, quero bênção. Claro, irmãos, queremos bênção, mas precisamos preparar o coração, a postura, para receber a bênção do Espírito do Senhor. Ele tem para todo mundo? Tem. Ele tem para você? Tem. Vamos sair daqui esta noite restaurando este altar diariamente, tá bom, irmãos? Amanhã é um dia puxado, é um dia difícil. Mantenha o seu coração restaurado e louvando a Jesus, que o inimigo não vai chegar na tua casa. Quando você estiver lavando louça ali, ó, você que é uma profissão do lar, lavando louça e adorando a Deus e glorificando a Deus, saiba que Deus está neste altar que você está restaurando esta noite. Você que vai trabalhar amanhã, seja lá onde for, sabe que o Espírito do Senhor está neste altar que você está consertando ele esta noite. Isso é uma questão para todos, para mim, que às vezes a gente fala: meu Deus, mas o meu altar ele está perfeito. Não sei, irmãos, às vezes tem uma coisinha, tem uma sujeira, às vezes precisa de um lustre-móvel, às vezes precisa de algo mais. A verdade é que diariamente precisamos restaurar o altar para a presença de Deus. E olha, irmãos, que eu não estou falando do fogo que desceu, eu não estou falando do inimigo que foi derrotado.
depois que a gente restaura em amor, em adoração, em louvor, em glórias a Deus, o fogo cai, seja lá qual é a forma, o demônio corre, o demônio sai. É aí que começa o milagre, mas tem mais. Tem mais milagre, irmãos. Para eu concluir, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para a gente não passar do horário. Jesus teve que tomar aquela atitude, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso culto ele está muito engessado. Às vezes o nosso culto ele está muito superficializado. Às vezes o culto ele está muito previsível, com início, meio e fim, com uma liturgia. É assim, mas a partir do momento que fala da individualidade de cada um, Deus é imprevisível para entrar e fazer um milagre no teu coração, igreja. Então que sempre que a gente chegar na casa, chegar no templo, que a gente não venha com um culto já engessado, mas com o coração aberto, de forma que o Espírito possa fluir da forma que Ele bem desejar. Da forma que Ele bem desejar, achar o centro profundo do seu coração, igreja. É uma palavra dura, irmãos, mas ela é necessária. Eu prego para mim, porque eu preciso está presente na hora do culto. Eu não posso deixar a minha mente titubear. Eu preciso entrar na presença do Senhor e restaurar o meu coração e consertar este altar, para que o fogo venha, para que os espíritos imundos saiam, para que a depressão, espírito de miséria, espírito de bagunça, espírito de confusão, seja qual for espírito maligno, ele tem que sair da sua vida, ele tem que sair da sua casa. Portanto, igreja, restaure, conserte este altar, se coloque na presença do Senhor, porque os inimigos que têm atormentado a sua casa, que têm atormentado a tua família, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi uma sociedade, não vocês, igreja, eu estou falando da sociedade, tão oprimida pela ansiedade, por espíritos malignos, que toda opressão caia por terra esta noite, em nome de Jesus. Nós vamos entrar em uma guerra, irmãos. Nós vamos entrar em uma guerra contra a tua casa, contra a tua família. Aliás, a favor da tua casa, a favor da sua família, contra os demônios. Toda opressão, todo espírito maligno vai cair por terra em nome de Jesus. Muitas famílias estão sendo destruídas, está repreendida em nome de Jesus Cristo. Coloque o teu altar agora na presença de Deus. Diga ao Senhor que o seu altar está preparado para que o inimigo caia por terra. Diga ao Senhor que o teu coração é entregue a Ele, para que os demônios saiam em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de opressão, toda ansiedade, toda angústia, saia da igreja em nome de Jesus Cristo. Nós vamos adorar Jesus nesta hora, irmãos. Nós vamos adorar
com um altar edificado, com um altar restaurado, e todo espírito de Satanás que se levanta contra a tua casa, que se levanta contra a tua família, que se levanta contra os teus propósitos, que se levanta contra os teus filhos, que se levanta contra os teus sonhos, nós o repreendemos agora, nós o lançamos por terra, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo.